A força de uma mãe. Ontem foi o Dia das Mães e nós compartilhamos uma palavra no culto ontem sobre a vida de Ana. Essa palavra eu gostaria de trazer aqui para vocês agora, porque eu acredito que a vida de Ana, a história de Ana, nos mostra sobre a força de uma mãe. Não sei se de todas as mães, mas na maioria das mães existe uma força específica em comum em todas elas, que é o seguinte: toda mãe, ou quase toda mãe, sabe que precisa de ajuda, sabe que necessita do Senhor especificamente. Toda mãe sabe que tem um limite até onde ela pode alcançar. Toda mãe conta com a ajuda de Deus. É isso que eu vejo que é a força da mãe, de uma mãe. As mães têm muitas qualidades, mas essa eu acredito que é a força principal da mãe. Ela entender que não depende totalmente dela, não depende só dela, né? Existe alguém muito mais forte do que ela, que está cuidando de seus filhos, que está protegendo seus filhos, que está provendo para os seus filhos. E eu vejo que essa é a força de uma mãe. Ela confia no Senhor. Mesmo as mães que não têm uma intimidade com Deus, mesmo as mães que não têm uma vida com Deus, ainda assim há no coração delas um sentimento de que está sendo cuidada. E não somente ela, mas os seus filhos, principalmente, que é com que as mães se preocupam mais. Então eu vejo que é isso, a mãe ela sabe que Deus está cuidando dos seus filhos. Aonde ela não pode ir, Deus está. Aonde ela não pode proteger, Deus protege. Então eu vejo que a força de uma mãe é isso, confiar em Deus. E essa não deve ser apenas a força de uma mãe, essa deve ser a força de todos nós, confiar no Senhor. E a vida de Ana nos mostra exatamente isso. Ana foi uma mãe que confiou em Deus e nos ensina a confiar em Deus. A história de Ana está registrada em 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 1 e capítulo 2, mas especificamente eu gostaria de ler o capítulo 2, que fala sobre a oração de Ana, que diz assim: Então Ana orou, meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos, não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida. Faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre os príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder ao seu rei e concede força a seu ungido. 1 Samuel capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. A história de Samuel, de Ana, especificamente, acontece nos capítulos 1 e 2, como eu falei. No capítulo 1, é dito que Ana era esposa de Eucana. E esse homem, Eucana, tinha duas esposas, Ana e Penina. A história também diz que Penina tinha filhos, mas Ana não. Ana não tinha filhos. E a Bíblia deixa bem claro que o Senhor não tinha concedido filhos a Ana. E por causa disso, Ana sofria, vivia triste. Ela mesma vai se declarar como uma mulher angustiada de espírito. Ana sofria porque não tinha filhos, mas não somente isso. Ela ainda enfrentava as provocações
da sua adversária, Penina. Penina zombava e provocava ela pelo fato dela não poder dar filhos a Eucana. E todo esse sofrimento é registrado no capítulo 1. Ana é uma mulher que sofre. Ana é uma mulher que deseja muito ter um filho, mas Ana é uma mulher que confia em Deus. A Bíblia mostra que Ana chorava, sofria, mas Ana, vez após vez, ano após ano, buscava o Senhor por essa bênção, por esse filho que ela desejava. Ao ponto que em determinado momento, em uma vez onde ela estava orando, o sacerdote daquela época, Eli, vê ela orando e pensa que ela está até embriagada, porque ela orava, mas aquela oração que é para dentro, aquela oração que não sai palavras, sabe? Para fora, só para dentro. E ao ver ali aquela mulher balbuciando palavras, Eli questiona ela, pensando até que ela estava embriagada. Mas ela explica a ele que, na verdade, ela estava muito angustiada e clamando a Deus por um filho, né? Ana, naquele momento, ela faz um voto ao Senhor, de que se Deus abençoasse ela com um filho, ela entregaria esse filho ao Senhor para que ele vivesse para o Senhor, para que a vida desse filho fosse totalmente consagrada ao Senhor. E ali, diante do sacerdote, quando o sacerdote questiona ela, ela explica isso, e o sacerdote abençoa Ana, dizendo: vá, que seja feito assim, que o Senhor te abençoe. E a história conta que Ana volta para casa, lava o seu rosto, e então tem relações com seu marido, e a Bíblia diz o seguinte, que Deus se lembrou de Ana. E uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, é que Deus não se esquece de nada. Quando a Bíblia diz que Deus, o Senhor, se lembrou dela, não faz referência ao fato de Deus esquecer de algo. Deus não se esquece de nada. Ali é uma forma de nós entendermos que naquele momento ali, quando Ana teve relações com seu marido, Deus concedeu a ela o que ela tanto queria. Deus abençoou Ana, tirando ali a esterilidade e concedendo a ela o poder de engravidar. Essa é uma das coisas que a Bíblia deixa bem claro nessa história de Ana, que é Deus quem concede filhos. É Deus quem abençoa as pessoas com essa bênção de ter filhos, né? Daí, eu acredito que o motivo de muitas mães entenderem que é Deus que cuida delas e fortalece elas. Por isso as mães, elas têm essa capacidade de confiar mais em Deus do que em determinadas outras pessoas. E a história conta que Deus se lembrou de Ana, abençoou a vida dessa mulher e ela foi aí abençoada com o seu filho Samuel. A Bíblia diz que Ana espera apenas o tempo de desmamar Samuel para então depois levá-lo ao sacerdote para que ele pudesse ali, Samuel pudesse viver para o Senhor. A vida de Samuel seria totalmente dedicada a Deus. O capítulo 1 termina mostrando exatamente o momento em que Ana leva o seu filho junto com seu marido Eucana, leva Samuel até o sacerdote Eli, que foi aquele que abençoou ela naquele momento em que ela estava muito angustiada, orando ao Senhor, pedindo essa bênção de ter um filho. E o capítulo 1 mostra exatamente isso, terminando ali, Ana deixando seu filho para servir e viver para o Senhor. O capítulo 2 começa com essa oração de Ana, que nós lemos aqui. E essa oração de Ana, ela é tão bonita e tão conhecida, que ela passou a ser conhecida até como um louvor, como um cântico. Tanto que as pessoas chamam de o cântico de Ana. Mas a Bíblia diz que é uma oração. Isso nos mostra algo do que o Senhor Jesus nos ensinou na palavra. Que a boca fala o que está cheio o coração. E aqui nós vemos a oração de Ana, o coração de Ana, diante do Senhor. Essa oração foi tão bonita, poderosa, que ela é considerada um louvor ao Senhor. E nós hoje podemos ter acesso a essa oração e aprender sobre como confiar em Deus, sobre como realmente colocar a nossa confiança no Senhor. Uma das coisas que logo de cara chama a atenção é isso. É uma oração de Ana, mas essa oração é conhecida como um cântico, né? E também, quando nós vamos olhar para as Escrituras, o cântico de Maria, quando ela é abençoada por Deus, pelo poder do Espírito, com Jesus, o Filho de Deus, ela louva o Senhor. E o louvor de Maria é muito inspirado pelo louvor de Ana, pela oração de Ana. Quando você vai comparar lá em Lucas
capítulo 1, a partir do versículo 46, nós vemos ali o louvor de Maria ao ser abençoada por Deus, ao entender que foi Deus que concedeu essa bênção, essa maravilha de receber o Filho de Deus, o Filho do Senhor ali nela, e ela louva ao Senhor. E quando você vai olhar as palavras de Maria, se parecem muito com as palavras de Ana, porque essa oração se tornou muito conhecida durante a história. E aqui nós vamos analisar um pouco esse texto para poder aprendermos mais sobre como confiar em Deus. A primeira coisa que nós vemos aqui também é que logo no versículo 1, a Bíblia diz que Ana se alegra no Senhor. O versículo 1 diz: meu coração se alegra no Senhor. E a gente não pode, irmãos, deixar de lado o que está acontecendo. Ana acabou de deixar o seu filho para viver para Deus. Ana está se despedindo de Samuel. Samuel vai ficar agora aos cuidados do sacerdote para que possa aprender as escrituras, para que possa aprender como servir. E a história nos mostra que Samuel se tornou um dos maiores sacerdotes e profetas da história. Então, Ana está se despedindo do seu filho e esse louvor, essa oração, a gente não sabe se é logo nesse momento, se é um pouco depois, mas a gente sabe que esse momento acontece. E ela está diante de Deus declarando: meu coração se alegra no Senhor. Meu coração se alegra no Senhor. Pense especificamente você que é mãe, mas você que é pai, e até você que não é pai nem mãe, mas pense como é um pouco contrastante essa história. Alguém que desejou tanto o seu filho, agora está entregando o seu filho ao Senhor, e então, nesse momento, ela declara: meu coração se alegra no Senhor. Eu vejo que essa alegria do Senhor, essa alegria que o Senhor traz ao coração de Ana, essa alegria que nós vemos no coração dessa mãe, dessa mulher, é devido ao que ela vai dizer logo em seguida. Ela vai dizer: olha, o Senhor me fortaleceu. Meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. O Senhor me concedeu vitória. Em algumas versões, especificamente eu acredito que a Almeida, vai dizer que o seguinte, no original vai dizer assim: o Senhor exaltou o meu chifre. E chifre naquela época era um símbolo de poder e vitória. As pessoas, ao olharem para os animais, muitas vezes, e viam os animais que tinham chifres eram aqueles mais fortes e vitoriosos, imponentes. Então o chifre era um símbolo de vitória. Então quando na Almeida declara assim: o Senhor exaltou meu chifre, aqui a minha versão é a NVT, diz: o Senhor me fortaleceu, o significado significa realmente o seguinte, que o Senhor me concedeu vitória. O Senhor me concedeu vitória. Essa mulher que sofreu, que lutou para ter um filho, ela venceu. Ela conseguiu ser abençoada por Deus. E eu vejo alguns motivos aqui nas palavras de Ana para essa alegria, para essa vitória que o Senhor concedeu a ela. Eu acredito que o Senhor fortaleceu Ana principalmente pelo fato dela conhecer o Senhor. O Senhor concedeu vitória a Ana, a essa mãe, principalmente pelo fato dela conhecer Deus. E nós vemos isso na sua oração. Lembre, a boca fala do que está cheio o coração. No versículo 2 vai dizer o seguinte: Ana declara: ninguém é santo como o Senhor. A primeira coisa do conhecimento de Ana a respeito de Deus é que Deus é santo. E se Deus é santo, significa que nada do que Deus faz é ruim. Deus não faz nada ruim. Deus não faz nada mal. Deus não faz nada que não seja justo. Porque Ele é santo. A santidade de Deus aponta para a sua perfeição moral. Tudo que Deus faz é bom. E sabendo disso, Ana é fortalecida pelo Senhor para continuar orando, para continuar buscando. Irmãos, lembre da história. No capítulo 1, nós podemos ver as provocações que Penina faz a Ana, insultando Ana pelo fato dela não ter filhos, né? E Penina poder ter filhos. E a Bíblia não diz que Ana rebateu as críticas da sua inimiga. Ana não respondeu, não foi áspera, não. A Bíblia só deixa claro que Ana chorava, Ana estava triste e Ana buscava o Senhor. Ana orava ao Senhor. E diante de todo esse sofrimento, Ana poderia muito bem chutar o balde, né? Mas ela faz o quê? Ela confia que Deus é santo
e tudo que ele faz é bom e justo. Tudo que ele faz é perfeito. Então, Ana decide esperar em Deus, decide confiar em Deus e esperar. Deus vai fazer alguma coisa. Deus sabe o que está fazendo. É isso que Ana está dizendo ao declarar, ninguém é santo como o Senhor, ela está dizendo, ninguém sabe fazer as coisas melhor do que Deus. E tudo que Deus faz é bom. Sabe aquela história que nós ouvimos que Deus escreve certo por linhas tortas? Isso está errado. Deus escreve certo por linhas certas. E Ana tem noção disso ao declarar, ninguém é santo como o Senhor. Essa é a primeira coisa que Ana tem do conhecimento de Deus e é isso que a fortalece. É isso que está fazendo com que Ana se alegre. Tudo que Deus faz é bom. Ele sabe o que está fazendo. A segunda coisa que Ana sabe sobre Deus está no versículo 2 também. Ele vai dizer, não há outro além de ti. É por isso que Ana busca somente a Ele. É por isso que Ana coloca a sua confiança somente nele. É por isso que a esperança de Ana está somente no Senhor. A esperança dessa mãe está somente em Deus, porque não há outro além dele. Não há outro além do Senhor. Não adianta buscar colocar a sua confiança em outras coisas. Somente o Senhor pode transformar as nossas vidas. Somente o Senhor pode mudar a nossa história, porque não há outro além dele. Só o Senhor é Deus. É isso que Ana está declarando. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A terceira coisa, também no versículo 2, que Ana vai declarar, é que não há rocha como o Senhor. A segurança de Ana é forte, porque ela diz, não há rocha como o Senhor, não há lugar seguro algum que não seja no Senhor. Eu estou segura em ti, é isso que Ana vai declarar. Eu estou segura nessa rocha firme, que não se abala. Eu estou firme, meus pés não vão fraquejar, porque o Senhor está me equilibrando, o Senhor está me fortalecendo. Eu estou seguro em ti. É isso que Ana está declarando. Não há rocha como o nosso Deus. Por isso, a gente vê que Ana tem total confiança no Senhor. Ana confia em Deus. A quarta coisa que nós aprendemos com Ana é que Deus é sábio e sabe de todas as coisas. No versículo 3, quando ela declara, olha, o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as ações de todos. Ela está deixando bem claro para nós que a sabedoria de Deus não é falha. Deus sabe de tudo. Deus vê o que você está passando, o que eu estou passando. Deus vê o que estão fazendo contra você, o que estão fazendo contra mim. Deus via as provocações de Penina contra a Ana. Deus sabia de tudo o que estava acontecendo. E é por isso que Ana foi fortalecida, porque ela estava entendendo que Deus está vendo. Deus está vendo o que está acontecendo na minha vida. Deus não é indiferente, Deus sabe de tudo. E Ele é sábio, Ele vai julgar as ações de todos. Ele vai julgar o caminho de todos, porque Ele é sábio. E baseado nessa sabedoria, Ana confia em Deus. Ana confia em Deus. Deus sabe o que está fazendo. Deus, na hora certa, Ele vai agir. Eu confio nele. É isso que Ana está declarando para nós. Dos versículos 4 ao versículo 8, Ana registra uma série de coisas que acontecem porque o Senhor é soberano. A partir do versículo 4 até o versículo 8, Ana começa a registrar como o Senhor, Ele é governante de todas as coisas e Ele pode mudar todas as coisas. E que não tem como ninguém se aproximar de Deus na base da arrogância. Não tem como ninguém conseguir coisa alguma de Deus na base do próprio esforço, do próprio mérito. Ana mostra que é muito melhor confiar em Deus, porque Deus é soberano e controla todas as coisas. Governa todas as coisas. Aí ela vai dizer que aqueles que se acham fortes, de uma hora para outra, eles podem se tornar fracos. Aqueles que são fracos, de uma hora para outra, Deus pode fortalecê-los. Aqueles que têm fartura de comida, de um momento pode acontecer de você passar fome. E aqueles que passam fome, de um momento pode começar a ter fartura, ser saciado. Ela coloca, inclusive, até o próprio exemplo dela. A mulher que não tinha filhos, agora tem 7. E a que tinha filhos, e a que tinha muitos, desfalece. A história de Ana e Penina nos mostra que Ana, depois, ela teve outros filhos. E Penina, a alegria dela estava em zombar de Ana. A alegria dela não estava nos filhos que ela tinha. A alegria estava em zombar. Com aquilo que ela possuía, ela zombava de Ana. Então, Penina é um exemplo da arrogância. Penina também é um exemplo dos inimigos do povo de Deus.
é um retrato dos inimigos do povo de Deus, que enchem o peito e se exaltam e pensam que são fortes e poderosos. Mas a Bíblia registra essa oração de Ana mostrando que aqueles que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Aqueles que enchem o peito e se acham poderosos, baseado nas coisas que têm, estão cavando a sua própria cova. Porque o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano. Os inimigos de Deus perecerão. É isso que nós vemos na oração de Ana, no louvor de Ana. O Senhor é soberano, Ele tem o poder de conceder a vida, de tirar a vida. Ele tem o poder de conceder ressuscitar dos mortos. Ele tem o poder de transformar a vida do pobre. Ele tem o poder de fazer todas as coisas. E no final do versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: ao Senhor pertencem os alicerces da terra e sobre eles firmou o mundo. Olha que término aí precioso a respeito da soberania de Deus. Deus criou todas as coisas, Ele firmou os alicerces da terra. Tudo que existe pertence a Ele. Uma das coisas que nós precisamos entender é que não existe vitória sem o Senhor. Não existe vitória alguma se não for concedida por Deus. A vitória que nós precisamos, que você precisa, não vai vir baseado no seu próprio esforço. A mensagem que nós vemos aqui, concluindo, é que Ana está mostrando que não é pela força que o ser humano vai vencer. Não é pelos seus próprios méritos, não é pelos seus esforços próprios, não é pela sua arrogância, não é. Ana entende que tudo está nas mãos de Deus. Que Deus tem o controle de todas as coisas e o poder de todas as coisas. Ele pode mudar qualquer coisa. Não há nada impossível para Deus. Ana entende isso, não há nada impossível para Deus. E não é pela força que eu vou conseguir o meu filho, Ana entende. Não é pelos meus meios que eu vou conseguir o que eu quero. Não é baseado no meu conhecimento, na minha sabedoria, naquilo que eu posso ou não fazer. É na força do Senhor. A história de Ana, registrada no começo do livro de 1 Samuel, é muito apropriado, porque no livro de Samuel nós vemos como, inclusive, os primeiros reis demonstram essa história. Saul, o primeiro rei de Israel, foi um rei que confiou em si próprio. Foi um rei arrogante que se exaltou e pensou que era Deus, pensou que era poderoso, que era isso e que era aquilo. Ao contrário dele, a Bíblia diz que Deus escolheu um outro rei segundo o seu próprio coração, que é Davi, um rei que sempre confiou no Senhor, um rei que confiou em Deus. Então nós vemos aí realmente o contraste. No livro de Samuel nós vemos esse contraste nos reis que Deus iria escolher. Saul, um rei que confia em si, que se exalta, que é arrogante. Davi é um rei que se humilha diante do Senhor. A palavra de Deus deixa bem claro isso, que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. A Bíblia também diz que nós devemos nos humilhar diante do Senhor, pois é Ele que tem o poder de nos exaltar. É o Senhor que tem o poder de mudar a nossa história. A história de Ana é muito interessante porque no primeiro versículo, logo, ela começa dizendo: meu coração se alegra no Senhor, Ele me fortaleceu, Ele me concedeu vitória. Mas ao devolver Samuel a Deus, porque Deus concedeu Samuel a Ana, Ana devolveu Samuel a Deus. Ao entendermos isso, que Ana devolve Samuel a Deus, quando ela declara que o Senhor me concedeu vitória, a alegria de Ana não está pelo fato de Deus ter abençoado ela com Samuel. Ana não está alegre por ter recebido a bênção que ela tanto queria. Ana está alegre porque a fonte da alegria dela é o Senhor. Ela está percebendo que tudo aquilo que ela cria, que todo o conhecimento que ela tinha a respeito de Deus, toda a confiança que ela colocou em Deus, realmente deu resultado. Ela percebendo: tudo o que eu cria a respeito do Senhor é verdade. Tudo o que eu cria a respeito de Deus se mostrou verdadeiro. Por isso Ana se alegra em Deus. Ana se alegrou com certeza com a vida de Samuel, seu filho, ser abençoado. Imagine uma mãe que deseja muito, uma mulher que deseja muito engravidar, não tem como e de repente Deus abençoa com isso. Então Ana com certeza se alegrou nas bênçãos. Nós também devemos nos alegrarmos com as bênçãos que Deus nos concede. Mas nós devemos nos alegrarmos ainda mais com o Senhor, que é a fonte de todas as bênçãos. A fonte da nossa alegria, a fonte da alegria de Ana estava em Deus, era o Senhor. A força de Ana era o Senhor. Ana confiava em Deus e isso fez com que a boca dela se enchesse de riso, com que o coração dela se alegrasse e os inimigos dela perceberem que ela tinha sido abençoada por Deus.
Não por conta dela mesma, não por conta do que ela fez, mas era Deus ali na vida dela. Ao final das nossas vidas, nós precisamos querer que as pessoas olhem para nós e vejam, não assim, olha o que ele conquistou, não é, olha o que Deus concedeu a ele. Olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. Olha, só pode ter sido Deus. Deus fez isso na vida dessa pessoa. Deus fez isso na minha vida, na sua vida. No final da história, o ponto da história de Ana é esse, que não existe vitória se não for concedida pelo Senhor. Não existe vitória se não for Deus que nos conceda. No final, aqui no versículo 9, o Senhor declara, a Ana declara isso. Ele protegerá os fiéis. Ele protegerá aqueles que confiam nele. Mas os perversos ou arrogantes desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. A força de uma mãe é confiar em Deus. A nossa força precisa ser também confiar em Deus, sempre em nossas vidas. Não há nada que seja impossível para o Senhor. Não há nada que seja difícil para Deus realizar. Deus é poderoso, Deus é santo, Ele é bom, justo, sabe muito bem o que está fazendo. Confie nele. Nós precisamos confiar nele. Nos últimos versículos aqui, a mensagem de Ana fica muito clara. Não é pela força que ninguém vai vencer. Não é pelo próprio esforço, próprio mérito. E uma coisa graciosa da história de Ana é que o seu nome significa graça. E é exatamente o que a história de Ana demonstra, a graça de Deus, o favor de Deus para aqueles que confiam no Senhor. No final, versículo 10, Ana ainda, de maneira profética, anuncia a vinda de Jesus, a vinda do Messias, ao declarar que o Senhor concede poder ao seu rei e concede força ao seu ungido. Já em Ana, na história de Ana, nós podemos ver que Jesus ele é profetizado, o Messias, o ungido de Deus, aquele que viria para nos salvar, porque nós não podemos sozinhos, nós não podemos pela nossa força, nós não podemos nos achegarmos a Deus pelos nossos próprios meios, estratégias, nos nossos próprios caminhos. É o Senhor. Por isso ele mesmo declara, eu sou o caminho até o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, declarou Jesus. No final dessa história, de maneira assim, ainda grandiosa, mais grandiosa, a história de Ana não nos ensina apenas sobre bênçãos e coisas materiais ou coisas que desejamos muito, como um filho, ou então um casamento, ou então qualquer outra coisa. Mas a história de Ana nos fala sobre salvação. A salvação não é por nosso próprio caminho, a salvação não é por nosso próprio meio, a salvação é por meio de Jesus, que trouxe a salvação até nós, que veio para nos libertar, que veio para nos conceder vitória. Confie em Jesus. Ele é o caminho para a sua salvação. Ele é o caminho para a sua vida. Confie em Jesus. Ao olharmos para a vida de Ana, uma mulher e uma mãe que confiou em Deus, nós devemos olhar para a nossa vida e nos questionarmos se nós estamos confiando mais em Deus ou na nossa própria força. Você que é pai e mãe, você tem ensinado seus filhos a confiar em Deus ou confiar na força do braço? A sua vida é um testemunho de alguém que confia em Deus ou alguém que, por muito trabalhar e batalhar, conseguiu, baseado no seu próprio esforço, o que tem. Não perca de vista que tudo que você conseguiu e o que você tem, Deus sempre esteve te abençoando. Não seja arrogante, não fale de maneira arrogante, humilhe-se diante de Deus, reconheça a graça e a bondade de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. E principalmente, entregue a sua vida a Jesus. Ana, que significa graça, anunciou sobre a graça de Deus que viria até nós por meio do ungido, por meio do Messias, o Filho de Deus que veio para nos salvar. A história de Ana nos chama a confiar em Deus sempre, em qualquer coisa na sua vida, em qualquer área das nossas vidas, em qualquer circunstância. Confie em Deus. Se você não está conseguindo confiar em Deus, muito provavelmente você não conhece o Senhor. A força de Ana veio exatamente quando ela lembrou-se de quem Deus é. Ela, por conhecer o Senhor, foi fortalecida pelo Senhor. Se você não conhece o Senhor, busque conhecê-lo. Daí você vai conseguir confiar mais, cada vez mais nele. Que Deus abençoe com essa palavra, que você volte a confiar em Deus, volte a clamar ao Senhor por aquilo que você tem buscado, desejado. Quantas pessoas pararam de orar pela salvação de outras porque não vem acontecer nada?
Quantas pessoas pararam de orar pela cura de alguém ou sua própria cura porque não vê nada acontecer? Lembre-se de Ana. Deus é santo, tudo que Ele faz é bom, justo. Deus é sábio, Ele está vendo todas as coisas e Ele sabe de todas as coisas. Deus é soberano, Ele pode tudo. Confie nele, Deus é poderoso. Volte a confiar no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra enche o seu coração com a alegria no Senhor, pois Ele é a fonte da nossa alegria, da nossa força, da nossa salvação. Que Deus abençoe você. Se essa palavra abençoou você, compartilhe ela com outra pessoa que também precisa confiar em Deus. Que Deus abençoe. Fique em paz em nome de Jesus.